Oi, aqui é Selimara e nessa aula a gente preparou para você a classificação simples dos ossos e a gente vai falar bastante sobre o osso longo, as características do osso longo. Roda a vinheta. Então, para dar início, nós temos os ossos, nós temos 4 tipos básicos de ossos, né? Os ossos longos, os curtos, os planos e os irregulares. Os ossos longos são aqueles onde o comprimento é maior do que a largura e espessura. Os ossos planos são aqueles em que a espessura é muito menor do que a largura ou o comprimento do osso. Os ossos irregulares são aqueles que não se encaixam em nenhuma das definições, que tem uma formação para um lado, outra para o outro, e a gente coloca como irregular, mesmo que ele tenha predominância de um tipo em relação ao outro. E os ossos curtos são aqueles em que as dimensões se equivalem muito, largura, comprimento e espessura, então a gente chama de osso curto. Nos membros superiores e nos membros inferiores, nós temos prevalência de ossos longos, olha lá, onde o comprimento é maior do que a largura ou a própria espessura, que a gente não consegue ver aqui nas 3 dimensões. Esses 2 ossos que estão representados aqui nesta imagem são o rádio e a una. O rádio apresenta uma cabeça em forma de botão, lembra que rádio tem botão, e o rádio é o osso lateral do antebraço. O que significa ser lateral do antebraço? Fica mais próximo ao plano lateral e a una fica mais próxima ao plano medial. Tá? Então, este osso aqui é a una, porque ele tem esta projeção que se chama olecrano da una. Olha só, eu falo que ele parece eu acho que parece um boleador de sorvete. Gordo é fogo, né? Gordo adora pensar tudo em comida. Então, aqui, ó, o olecrano da una, parece um boleador de sorvete, aí tem o corpo da una e a cabeça da una muito pequena com o processo aqui na sua extremidade. O rádio já tem a cabeça arredondada, porque ele vai fazer um movimento de pivô com a una, nesse sentido, então ele tem, a cabeça dele parece um botão chato, rádio tem botão, e rádio tem antena, porque ele fica na região lateral do braço. Então, a gente sempre vai procurar o polegar para lembrar que o rádio é lateral, tá? Vejam que os 2 ossos são ossos longos. Como ossos longos, a gente tem uma classificação específica própria dos ossos longos, em que as 2 extremidades do osso longo são chamadas epífises. Este osso que está aqui nessa demonstração é o húmero, que é o osso do braço, não do antebraço. Mas veja que esta classificação vale também para a una e vale também para o rádio. A extremidade proximal e a extremidade distal é chamado epífise. E o corpo do osso, né, a haste do osso, é chamada diáfise. Veja aqui a diáfise. Característica dos ossos longos, para ser classificado como longo, necessariamente, na diáfise, o osso precisa apresentar cavidade medular, ou seja, o osso ele tem uma cavidade no seu interior, ele não é totalmente preenchido, ele não é totalmente compacto. Por que é que a gente tem essas cavidades? Para diminuir o peso do osso. Se o osso fosse totalmente maciço, nosso corpo teria um peso muito grande. Então, se você olhar arquitetura óssea, você percebe que osso maciço, osso compacto, a gente tem nas laterais, olha só, da diáfise e revestindo externamente o osso, que dá esta impressão aqui, quando a gente olha, de que o osso seria maciço. Porque quando a gente olha visualmente, né, pelo aspecto externo, você vê uma estrutura sólida. Mas quando a gente corta e a gente observa o interior do osso, você percebe que tem o osso esponjoso, e o osso esponjoso é cheio de trabéculas. Essas trabéculas geram espaços entre as hastes ósseas na organização do osso. Ele não é um osso chamado laminar, né? É um osso trabecular, o osso esponjoso. O osso compacto é laminar, porque as células ósseas se dispõem em forma de lâminas em volta, né, em torno dos vasos sanguíneos, são os canais de Harvard e
o ósseo, né, formado ali, no sistema de Harvard, e aqui o osso compacto não apresenta sistema de Harvard. Para quê? Para deixar o osso mais leve. Só que nossos ossos não são pneumáticos, os das aves são pneumáticos, porque eles precisam ser muito leves para poder voar. Como nós não voamos, pelo menos não com as nossas próprias capacidades, nossos ossos não precisam ser totalmente pneumáticos. Então, o que preenche essas trabéculas? A medula óssea. A medula óssea vem e preenche esses espaços de forma que as células ósseas ali se multiplicam para produzir células sanguíneas, porque elas são células-tronco das células sanguíneas. Isso já não acontece na cavidade medular dos adultos. Com licença. Isso já não acontece na cavidade medular dos adultos. Por quê? Porque quando a gente é criança, pequeno, que nem o rapazinho da nossa situação problema, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, toda a medula óssea está sendo utilizada para produzir células sanguíneas, porque o nosso corpo está se multiplicando muitas vezes. No momento em que a gente vai crescendo e chegando muito próximo da nossa superfície corporal total, já não preciso mais de tantas células-tronco. Então, o que acontece? Parte dessas células vai ficando obsoleta, vai ficando parada, e aí o ósseo determina a preguiça, e tudo no nosso corpo que não é usado, atrofia. No caso das células da medula óssea, elas começam a atrofiar, e para ocupar o espaço tem o tecido gorduroso, que é o tecido adiposo. Tecido adiposo adora preencher espaços, a gente sabe muito bem disso, e a gente sabe que o tecido adiposo gosta de preencher os espaços que a gente não gosta, que ele preenche, ele vai sempre procurar um espaçozinho indesejado no nosso corpo, e neste caso aqui ele vai lá para o interior das cavidades ósseas aqui, das diáfises, e se transforma em medula óssea amarela. Por quê? É a atrofia, ficam poucas células distribuídas no meio da gordura, tecido conjuntivo frouxo e gordura. Então, quando corta o osso, você percebe que tem uma substância amarelada aqui dentro, chamada medula óssea amarela. Antigamente, minha avó sempre disse que chamava tutano, e aí o tutano é essa atrofia da medula óssea ocupada por gordura, por isso que tem muita energia, e antigamente se usava muito para ajudar o doente, porque ele estava acamado, e aí precisava de energia, então isso aqui é uma bomba energética, ok? Bom, anatomia também é cultura, né, então vamos passar para o próximo que nos interessa. Veja que a superfície do osso, aqui, no osso seco, que significa osso seco? Já foi, a matéria biológica já foi embora e ficou aqui só o cálcio, né? No osso seco, ele é rugoso e ele não é brilhante, tá? Mas se nós pegarmos um osso fixado, informal, a gente vai perceber que ele tem uma membrana externa chamada periósteo e tem uma membrana interna chamada endósteo. Nesta outra imagem, a gente está mostrando um destaque, só que agora na tíbia, não é mais o húmero, é a tíbia, um destaque da epífise proximal da tíbia, para você observar a grande vascularização que o osso tem. Então, o osso é uma célula, é um órgão vivo, tá? Ele tem muita vascularização, consome muita energia, e essa vascularização está aqui para fornecer nutrientes não somente para o osso, mas também para a medula óssea que está aqui no interior. Deixe o seu comentário, aqui a gente vai procurar responder, tá ok? Aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para ajudar a gente a atingir mais gente ainda.